Olá, professores e professoras que estão comigo neste curso. Eu vim falar um pouquinho para vocês, e acho que vocês já perceberam muito bem isso, a importância que eu acho, e não sou eu, obviamente, a importância de um professor que escreve a própria prática, certo? Que escreve a sua docência, narra a sua docência. Eu comecei escrevendo sobre experiências que eu vi. Então, a primeira experiência que eu escrevi, que foi publicada na revista Tessituras, em Belo Horizonte, foi uma experiência da narrativa, da professora, observando as modificações que os professores de terceiro ciclo, à época, o final do ensino fundamental 2, estavam fazendo em seus registros avaliativos. Então, eu trabalhava numa regional do Barreiro e trabalhava com essas escolas, que eram quase 20 escolas lá, e fazia um acompanhamento pedagógico. Nós fizemos formações de professores e eu escrevi sobre isso e foi publicado nessa revista. Foi um dos primeiros, assim, antes disso teve a minha pós, mas os artigos foram marcando a experiência acadêmica junto com a experiência docente, Depois veio a minha dissertação de mestrado, onde eu escrevi sobre a avaliação e registro no ciclo da juventude, já desencadeado por essa experiência que eu vivi observando o terceiro ciclo. Então, eu fui observar o quarto ciclo, já que o ensino médio é tão enrijecido, das possibilidades avaliativas, numa perspectiva propedêutica de ensino, de preparar para. Eu queria ver, então, como é que numa escola que se propunha a inovar como escola plural, conseguia fazer registros diferenciados. Vi coisas interessantíssimas, Com um olhar de pesquisadora, é claro. Depois eu desenvolvi uma experiência na UFMG, e aprendi com a Joane Gandhi, que é uma americana, que fui aprender com a experiência, fazer um curso de metodologia qualitativa, e a primeira minha experiência com portfólio foi com essa professora americana. Ela nos ensinou a fazer pesquisa qualitativa e os registros do que a gente foi aprendendo, nós fazíamos um portfólio. A grande questão que eu aprendi com ela era isso, assim. Cada atividade que nós fazíamos, ela nos ensinava a fazer observação, nós líamos no texto, nós tínhamos que fazer um roteiro de observação. E antes que ela nos desse o sim ou não, e ela não nos dava, nós é que tínhamos que ler o roteiro e dizer se esse roteiro estava bom ou não. E veja o roteiro, quer dizer, a autoavaliação, o automonitoramento, a autorregulação. Veja se ele está bom, veja se o seu roteiro de autoavaliação, de observação é suficiente. Assim foi com a entrevista, todo mundo sabe como é difícil entrevista, foi com fazer um roteiro de um grupo focal, fazer uma síntese, de um livro, isso que todo mundo chama de fichamento, Mas o tanto que isso é difícil, de maneira que eu aprendi com ela, que a grande nuance do portfólio, que na verdade é uma leitura que eu quero mostrar para vocês, Eu li neste livro aqui, sobre o portfólio, que é um livro sobre o Seudin, mais de 500 experiências nos Estados Unidos, desde antes da década de 90, 500 universidades já experienciam o registro em portfólio de diferentes maneiras. Então, a gente vai aprendendo a registrar a docência. O portfólio é um espetáculo, porque ao ler alguns livros, por exemplo, como o Diário de Aula do Zabalza, eu fui aprendendo tanto que é importante, por exemplo, essa questão dos registros. Ao ler Benigna Vilas Boas, um outro livro caro sobre portfólio, a gente mostra como a experiência do protagonismo estudantil se realça por meio do registro. Então, o que nós mostramos para vocês? Que a inovação, ela vai acontecendo
E os registros inovadores vão junto. Ele não é final, ele é processo, portanto, processo fólio, como diz Gardner, na escola de Harvard, que fez uma das experiências interessantíssimas com o uso do portfólio. E que ele quis mostrar, se a gente quer dar vazão às diferentes linguagens da escola, temos que ter instrumentos que viabilizem isso. E não por isso o portfólio, nas experiências que Gardner realizou na Universidade de Harvard, eu conto isso na minha tese, primeiro capítulo do meu livro. Vale a pena ler As Múltiplas Inteligências, de Gardner, que foi um aluno de Piaget. Mostra que os registros são potencializadores quando vistos dessa maneira, né? Então, com isso, uma professora que escreve potencializa a escrita dos alunos. É uma rede de escrita. Então, veja, hoje eu quero mostrar para vocês, eu gosto de mostrar, não no sentido de dizer que eu sei fazer, não faço, o que eu faço é simples. Porque escrever é a minha prática, todos podem fazer o que eu faço. É claro que eu fui me capacitando, estou cada vez mais me capacitando. Mas ao fazer isso, eu instigo e digo que o outro pode fazer também, né? É o segredo do conhecimento, é o The Secret Folio. Ao potencializar o conhecimento do outro, no outro, ele se encanta. Não com o professor. A princípio ele pensa que está encantado com o professor, se encanta com o professor. Mas a pedagogia do encantamento parte do princípio de que o outro te levanta, o outro te potencializa. E quando você descobre que potencial que você tem, você se encanta. É um amor pedagógico, né? Então veja, com isso, eu vou mostrar alguns, mostrei para vocês alguns portfólios, né? Mas eu tenho muitos na minha casa. Então, são as escritas dos alunos que vão virando. Aqui estão em pastas, mas eu tenho vários formatos de portfólio. Eu mostrei para vocês na outra videoaula uma caixa presente que uma aluna me deu. E nesta caixa, contendo várias cartas de trabalho. Ela se encantou com aquele processo. Na sequência, eu vou mostrar para vocês um trabalho que fiz com profissionais da saúde. E um dos profissionais, todos eles também fizeram trabalhos físicos. E aqui ele me trouxe uma pasta, arquivo, de um portfólio reflexivo, onde ele foi colocando uma sanfona de trabalhos, mas ao mesmo tempo relatando o seu cotidiano como profissional da saúde. Não é fantástico? É muito bacana, não é? Esta professora que escreve potencializa o outro a escrever. Com isto, né? Eu quero mostrar para vocês algumas produções recentes que foram publicadas. Neste livro, EAD, Diálogos Compartilhados, tem um capítulo publicado sobre as arquiteturas do ensino à distância que eu tenho feito. Este livro eu organizei junto com o Hércules, foi publicado agora em 2007. Nós estamos trazendo várias experiências significativas feitas a partir da tecnologia, usando salas digitais, salas virtuais e outras possibilidades virtuais. Eu tenho um capítulo publicado aqui que eu já estou falando sobre o portfólio, o webfólio nas plataformas virtuais. Este livro aqui também foi publicado esse ano, As Reverberações sobre Formação Docente de Identidades. É um capítulo que eu e o Eduardo fizemos sobre o uso do portfólio, as brincadeiras e o uso do jogo no processo, no corpo brincante, que era o projeto de extensão que fiz até o ano passado. Aqui, ó,
São 1, 2, 3, são 4, 5, 6 cadernos que compõem uma coletânea que falam de avaliação escolar, avaliação e registro, webfólio, portfólio, avaliação e formação de professor, que eu escrevi e que estão disponíveis no curso de pedagogia e que eu vou disponibilizar via PDF para vocês lerem, todos sobre avaliação. E este ano eu publiquei mais coletâneas, essa aqui são Jogos e Brincadeiras, Educação do Corpo e Movimento, e está faltando um caderno aqui, que é sobre as infâncias como construção histórica e social. Foi escrito pela professora Maiara e eu organizei o texto. Um desses cadernos aqui de avaliação é o que vocês vão ler na primeira sala. Foi escrito pela Ângela, na verdade, que é o texto dela, da tese de doutorado, e eu organizei para ser usado nas salas virtuais, tá? Então, além disso, a gente tem a publicação dos 2 livros, né? Que todos têm como mediação os registros e o uso do portfólio, que a gente tem trazido essa ideia para desenvolver na escola, tá? Então, eu queria dizer um pouco disso para dizer que essas produções estão disponíveis de diferentes formas para serem lidas, mediadas e provocar novas construções. Espero que vocês se animem e escrevam sua própria história docente, seus trabalhos e as pesquisas que vem realizando, suas experiências exitosas que tem feito na escola. Grande abraço e agradeço por vocês compartilharem comigo momentos importantes da docência. Fiquem com novas experiências. Um abraço.